Olá, residentes! Vamos dar início então à nossa terceira aula referente à duração das atividades e precedência dessas atividades. Esse conceito de duração ele é muito importante. Então, inicialmente a gente trabalha lá com um orçamento, que, ao meu ver, é a primeira etapa do meu planejamento, é um orçamento e uma EAP completos, onde todas as atividades estão inseridas, onde os quantitativos estão corretos. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o orçamento, fazer os projetos e fazer a EAP, certo? E o próximo passo, então, seria o levantamento das durações dessas atividades que estão lá no nosso orçamento e também a interligação entre elas, né, a sequência lógica de execução dessas atividades, que seria lá a nossa precedência, né, as nossas dependências entre atividades. Então, após ali a definição das atividades por meio da EAP e a orçamentação analítica. Então, é muito importante que você tenha um orçamento analítico realmente completo lá das suas atividades. A gente pode fazer o processo de duração dessas nossas atividades. Então, o que seria esse levantamento das durações? É a definição numérica dessas nossas durações e é muito importante para o planejamento. Não tem como eu trabalhar sem ter essa duração, sem ter essa sequência lógica das nossas atividades para fazer realmente um cronograma fidedigno, realmente fazer um planejamento correto da nossa obra, do nosso projeto de forma geral. Então, aqui tem alguns conceitos de duração e lógica, né, que seria a interdependência entre as atividades em si. Então, a gente vai conseguir ter o prazo total do projeto, que isso é o mais importante quando a gente fala de obras públicas, não existe nenhum contrato sem fim, né? Então, a gente vai sempre ter um início de um contrato e a finalização de um contrato, até mesmo contratos de concessão, né? Eles têm finalização. Então, a gente precisa saber o prazo total lá da nossa obra, do nosso empreendimento, datas de início e término de cada uma das atividades também a gente consegue ter, e é muito importante que tenhamos. Identificação das atividades críticas. As atividades críticas a gente vai ver o conceito na sequência. Folgas das atividades não críticas também, a gente vai ver na sequência esse conceito. Promoção de nivelamento de recursos, onde eu consigo alocar a maior quantidade de recursos ou saber quanto que eu tenho de recurso lá na minha obra para alocar em cada uma das atividades. Identificação das atividades mais propícias para a compressão de duração, de modo a diminuir o prazo total do projeto. Então, tem algumas atividades que eu consigo comprimir elas, colocar mais funcionários, retirar funcionários e sabendo essa possibilidade, tendo essa possibilidade de compressão, eu consigo trabalhar melhor lá com a minha obra de forma geral. Então, novamente, como a gente já havia visto, né, a duração das nossas atividades, aí sim para levantamento e lançamento posterior nos softwares, para planejamento, lançamento nos cronogramas, é sempre dessa forma. Então, eu uno as atividades em pacotes de trabalho de ao menos um dia e pacotes de trabalho com durações maiores do que 10 dias, eu faço a subdivisão desses pacotes em pacotes menores, em atividades mais específicas, sempre buscando uma especificidade maior, e essa duração no máximo ali com 10 dias. Por que 10 dias de duração? Porque se a gente for pensar em dias trabalhados, né, em dias efetivamente trabalhados, tirando finais de semana, feriados, é mais ou menos o lapso temporal de 2 semanas. E essa quantidade de dias aí de 2 semanas de trabalho é uma quantidade adequada para você poder prever para frente. É muito difícil eu conseguir fazer a previsão, por exemplo, de um tempo muito maior, fazer uma previsão de 6 meses e também isso facilita com que a equipe saiba qual que é os serviços que eles vão ter que fazer nessa semana e na próxima semana também. Então, essa duração de 10 dias é bem interessante e é o que a bibliografia nos diz. Para a estimativa paramétrica de durações, se a gente não tiver nenhum dado, por exemplo, da empresa, do órgão público que vocês estão trabalhando, a gente tem como tirar essas durações das atividades das planilhas oficiais, da Caixa, da Cicro, da CIU, da Paraná Edificações. Então, existe essa possibilidade de eu saber qual que é a duração e quantos funcionários e qual o tempo de execução dessas atividades. Né? Geralmente, essa duração ela vai estar relacionada à produtividade, certo? E ela vai estar com algumas unidades de trabalho, como homem por quilograma, como a gente consegue ver, hora por metro quadrado de execução,
minuto por unidade, dia por metro cúbico, semana por tonelada e etc. Então, as unidades da CIL, as composições da CIL, composições da SINAP, elas sempre vão estar com essas unidades de medida, a gente tem que saber trabalhar com essas unidades de medida. Então, a produção ela representa ali a quantidade de unidades feitas em um certo período, e é basicamente isso que a gente precisa para fazer o levantamento de quantidades e fazer o levantamento de tempo também para cada uma das atividades. Então, aqui a gente tem um exemplo de aplicação, por exemplo, né, um serviço. Alvenaria de bloco cerâmico de 9 centímetros de largura, 14 centímetros por 19 de comprimento, com juntas horizontais e verticais de 1,5 centímetro de argamassa, incluindo fabricação de argamassa no canteiro. Essa é uma composição de construção, fabricação de paredes de alvenaria. A unidade dessa composição é metro quadrado. As colunas de custo unitário e custo total não foram inseridas nesse exemplo, só para a gente trabalhar com unidade e índice no primeiro momento, mas a quantidade e os valores também são importantes para nós lá para a parte de orçamentação e também para a parte de planejamento e controle, como eu vou mostrar para vocês na sequência. Então, nós temos aqui, por exemplo, eu tenho o meu pedreiro, servente, bloco, cimento, areia, arenoso e areia. Essa é uma composição retirada lá da SINAP. Nós temos aqui as unidades, então pedreiro em hora, servente em hora, bloco em unidade, cimento em quilograma, arenoso e areia em metro cúbico. Índice ou coeficiente. Então, o meu pedreiro, para produzir 1 metro quadrado dessa alvenaria, ele gasta 0,9 horas. Então, esse conceito é muito importante que vocês tenham em mente. Então, esse índice é a quantidade produzida naquela determinada naquela determinada unidade. Então, eu tenho a minha parede produzida em metro quadrado, então é 0,9 horas por metro quadrado o índice de produtividade desse meu pedreiro. O servente, 1,05, ou seja, ele gasta um pouquinho mais de 1 hora para produzir lá esse metro quadrado de alvenaria. Você tem lá também a quantidade em horas. Bloco, você vai gastar para 1 metro quadrado de alvenaria 35 unidades de bloco para fazer esse 1 metro quadrado de alvenaria. O cimento, 3,2 quilogramas por metro quadrado de alvenaria. Aí nós temos os índices de areia e arenoso, uma quantidade bem menor, porque aqui estamos trabalhando em metro cúbico e é para 1 metro quadrado de alvenaria. Então a quantidade em metros cúbicos ela é realmente baixinha nessa composição específica. Então 0,01 e 0,015 para arenoso e para areia, respectivamente. Ainda nesse nosso exemplo 1, né, usando o exemplo anterior, né, essa planilha anterior, para calcular a duração da execução de 160 metros quadrados dessa alvenaria, os passos são os seguintes. Nós temos primeiro que calcular, né, a quantidade de homem-hora necessária para a execução. Então, eu tenho 160 metros quadrados, vezes o pedreiro, que é a minha produtividade menor, que é o 0,9, né, vezes 0,9 horas por metro quadrado, que é o meu índice, né? Então, esse aqui é o meu índice, que eu vou ter lá uma quantidade total e necessária de 144 horas para execução de 160 metros quadrados de alvenaria com apenas um pedreiro executando essa minha atividade. Então, como o índice do servente ele é 1,5, a proporção servente-pedreiro é de mais ou menos 1,16 para 1. Então, a quantidade de serventes, eu vou precisar um pouquinho mais de serventes para cada pedreiro que eu estou utilizando lá na minha composição. A gente já vai ver o porquê, o motivo de ter essa distinção aí entre funcionários. Aí, fazendo uma proporcionalidade, né? Se eu tenho lá 144 horas necessárias de trabalho, com um pedreiro, que é aquele cálculo que a gente acabou de fazer, eu teria lá 144 horas de duração com um pedreiro, eu vou necessitar de 18 dias de 8 horas para efetivamente fazer toda aquela produção dos 160 metros quadrados de alvenaria. Se eu coloco 2 pedreiros, cai pela metade. Né? Obviamente, de 18 vai para 9. Se eu coloco 3 pedreiros, eu divido por 3 aquele 18. E assim sucessivamente. Então, eu consigo adequar o tamanho da minha equipe pela quantidade de serviço que eu tenho lá
para executar na minha obra. Então, esse é um conceito bem importante também que fique claro para vocês. Existem duas formas da gente dimensionar o prazo de uma obra. A gente pode definir a equipe e calcular a duração das atividades. Então, eu tenho uma obra, vou construir uma casa de 150 metros quadrados. Eu tenho disponível três funcionários. Então, eu tenho a minha equipe definida e vou calcular qual que é o prazo que eu vou executar a obra. E ao contrário, eu fixo a duração. Né? Então, a mesma casa, por exemplo, eu poderia dizer, olha, eu tenho que construir essa casa em 6 meses. Então, de repente, aquela equipe de 3 pessoas levaria lá 1 ano para executar a casa. Nessa conta, se for, não é tão linear assim, né? Mas se fosse linear, então se eu tenho 3 funcionários para executar em 1 ano, eu coloco mais 3, eu vou executar em 6 meses. Então, a gente tem essas duas formas. Para obras públicas, geralmente a gente tem lá a nossa duração calculada. Pelo menos eu nunca trabalhei em uma obra, pelo menos aqui na universidade, em que a gente definisse equipe e o prazo fosse definido em relação à equipe. Geralmente a gente tem lá no nosso contrato definido o prazo de execução, certo? E o prazo de vigência do contrato, e a gente trabalha dentro do prazo de execução, e a empresa tem que finalizar a obra dentro daquele prazo. Então, o tamanho da equipe está relacionado ao período que ela tem de execução daquela obra, certo? Aqui nós temos um segundo exemplo, né, para ajudar a fixar esses conceitos. Para atividade de assentamento de telha cerâmica, com um quantitativo de 200 metros quadrados. Então, agora eu tenho 200 metros quadrados para fazer de assentamento de telha cerâmica. E índice de pedreiro e servente, respectivamente, 0,8 e 1,6 horas por metro quadrado de cobertura, aqui pede para determinar alguns itens aqui, mas com um dia de 8 horas. Então, sempre a gente vai trabalhar em dias, né? A gente não vai fazer planejamento em horas. Mas é bom ficar bem claro que o dia, nesse caso aqui, nesse exemplo específico, tem 8 horas, porque ele vai ter relação com a quantidade de dias que a gente vai executar. Então, pede-se a produtividade de cada recurso e a equipe básica, a gente já vai ver o que é isso. A duração, sabendo que serão utilizados 5 pedreiros e 10 serventes, e a quantidade de operários para executar a atividade em 10 dias. Então, são algumas perguntas parecidas com aquilo que eu tinha comentado com vocês anteriormente. A gente já vai ver como fazer. Então, a produtividade, de forma bem simplificada, ela é o inverso do índice. Então, se a gente tinha lá o índice do pedreiro de 0,8, para eu saber qual que é a produtividade, são coisas diferentes. Índice e produtividade são coisas diferentes. Eu divido a minha produtividade por 1. O meu índice por 1, na verdade, e tenho a minha produtividade. Então, é 1 dividido por 0,8, na verdade, né? É o inverso. Então, por isso que a gente divide 1 pelo índice. E eu chego em uma produtividade do meu pedreiro de 1,25 metros quadrados por hora, ou 10 metros quadrados dia. Então, essa é a produtividade que eu consigo com o meu pedreiro. E para fazer o lançamento posterior em softwares, a gente trabalha com produtividade, por isso que tem que ter esse cuidado. E as planilhas, elas trabalham com índice. Se vocês abrirem lá as composições analíticas da Sinap, vocês vão perceber que tem lá uma coluna que chama-se índice, não tem uma coluna que chama-se produtividade. Então, sempre as planilhas, elas trabalham com o índice. Já o nosso servente, a produtividade dele é um pouquinho maior, né? Porque você tem aqui, é um pouquinho menor, na verdade, porque você tem lá um índice de 1,6, o dobro do índice lá do teu pedreiro, mas esse índice, ele quer dizer que você precisa de mais serventes em relação ao pedreiro. Então, você consegue lá fazer a divisão de 1 por 1,6, 1 dividido pelo índice, eu tenho uma produtividade lá do meu servente de 0,625 metros quadrados por hora ou 5 metros quadrados dia. Então, qual que seria a equipe básica que eu tenho para trabalhar com esse assentamento de telha cerâmica? A equipe básica, a menor equipe que eu teria para adequadamente fazer o serviço e resolver lá a minha cobertura é uma equipe de 1 pedreiro e 2 serventes para produzir 10 metros quadrados dia. Então, esse conceito aqui de equipe básica é muito importante, né? É com ela que a gente vai fazer o lançamento dos softwares, é com ela que eu vou conseguir quantificar e fazer o levantamento de prazo de execução lá das minhas atividades, certo?
O item 2 que ele pedia lá para a gente calcular também, né, para 160, para os 200 metros quadrados para uma equipe básica. Deixa eu até retornar aqui para ficar mais fácil, né? A duração, sabendo que serão utilizados 5 pedreiros e 10 serventes, né? Então, são 5 pedreiros e 10 serventes. E o item 3, a quantidade de operários para executar a atividade em 10 dias. Então, com uma equipe básica de 5 pedreiros e 10 serventes, a gente tem lá a execução das 160 horas que eu preciso, porque eu estou trabalhando lá com 200 metros quadrados, fazendo a divisão ali pela quantidade de pedreiros e a quantidade de horas trabalhadas, eu preciso de 4 dias com uma equipe de 5 pedreiros e 10 serventes para executar essa minha cobertura. Então eu preciso multiplicar a quantidade de funcionários para executar para executar em 4 dias. Já trabalhando ali 160 horas, né, com a nossa equipe básica, a gente tem lá a necessidade de execução em 10 dias. Para fazer esse serviço em 10 dias, eu precisaria de 2 pedreiros, ou seja, precisaria de uma equipe básica de 2 pedreiros e 4 serventes. Lembrando que a minha equipe básica é o dobro de serventes para cada pedreiro. Então, como eu preciso da execução em 10 dias, né, eu vou necessariamente precisar de 2 pedreiros e 4 serventes para fazer essa execução. Aqui são algumas fórmulas que podem ajudar vocês, né, para o cálculo da duração, por exemplo, em função da equipe. Se eu utilizar o índice, né, calcular para saber a duração e tendo como uma das variáveis ali o índice, eu posso calcular a duração pela quantidade que eu tenho que executar, vezes o índice, divididos pela quantidade de recursos, vezes a jornada diária de 8 horas. Posso fazer o cálculo também com a duração é igual à quantidade que eu tenho de serviço a ser executado, divididos pela produtividade, quantidade de recursos e jornada. Aqui, para fazer o cálculo da equipe em função da duração, né, usando o índice como variável. Então, eu tenho aqui quantidade de recursos, certo? Eu posso fazer pela divisão da quantidade vezes o índice, aí não seria produtividade, divididos pela produtividade vezes duração vezes jornada. A mesma coisa aqui na parte de baixo, eu consigo calcular a quantidade de recursos pela quantidade, divididos pela produtividade, duração e jornada. Então, são algumas fórmulas que eu consigo trabalhar. Então, não existe apenas uma forma de você calcular, mas eu gosto de transformar, assim, de forma bem simplificada, transformo o índice em produtividade, porque daí tudo fica mais fácil de eu trabalhar, mais fácil da gente acertar esse serviço lá nos softwares e nos lançamentos. Aqui tem um conceito bem interessante de quadro de duração de recursos. Então, tem uma forma da gente calcular e fazer esse levantamento dessas equipes para ficar mais fácil de eu fazer o lançamento lá nos meus softwares e nas minhas planilhas. Então, é importante a gente destacar algumas atividades, né, e fazer essa organização. Então, eu aconselho vocês a usarem um quadro parecido com esse, onde eu tenho lá, por exemplo, a atividade. Então, essa atividade eu vou tirar lá das atividades da minha planilha. Eu tenho aqui as unidades dessa minha atividade, por exemplo, alvenaria em metro quadrado, a cobertura ali em metro quadrado, por exemplo, concretagem em metro cúbico. Então, eu vou colocando as minhas atividades, a minha unidade. Aqui nessa coluna eu coloco a quantidade que eu vou precisar. Por exemplo, ali na minha alvenaria, 100 metros quadrados, no meu telhamento, 200 metros quadrados, né? Então, aqui coloco a quantidade. E aqui eu coloco as equipes básicas, a quantidade de funcionários para a montagem da equipe básica. Coloco o índice, a jornada, né, que a gente vai trabalhar. Se vocês trabalharem um pouquinho diferente, né, poderia ser ali uma jornada de repente, 8 horas e meia para folgar no sábado, ou depende como você vai estar trabalhando lá na tua empresa, ou como que a empresa trabalha, né, com os funcionários. Dias da equipe básica, que seria lá você dividindo a quantidade pela produtividade, né, dessa tua equipe, para saber quantos dias, e duração adotada. Geralmente, quando você faz esse cálculo, você tem lá uma quantidade X, de repente 188 metros quadrados de alvenaria. Quando você divide pela produtividade para saber a duração, às vezes ele não fecha uma quantidade certa de dias. Ele fecha, de repente, lá 5 dias, 5,8 dias. Você não vai colocar no teu planejamento 5,8.
você arredonda ali para 6 dias. E esse arredondamento não tem como a gente fazer, de repente, utilizar uma fórmula ali do Excel para fazer o arred lá, né, para fazer arredondamento. Eu aconselho a você fazer manualmente esse arredondamento, porque cada atividade ela tem uma especificidade característica dela. Então, o interessante é você fazer esse arredondamento para cada uma das atividades. Aí você tem lá a quantidade de equipes básicas e a quantidade final da tua equipe básica. Então, aqui você preenche só com a equipe básica e aqui pela quantidade, pela duração que você precisa, você coloca assim, de repente, se eu aumento a minha equipe básica ou diminuo, né, de repente, a quantidade de funcionários ali em relação ao tempo que eu preciso de execução das minhas atividades. Geralmente você vai aumentar, né? Então, se você percebe, eu tenho um mês para fazer toda a alvenaria, com uma equipe básica eu vou levar 3 meses, você dobra a quantidade de funcionários ali da tua equipe básica em 3 e você já sabe exatamente quantas pessoas vão ter que trabalhar na alvenaria para executar ela num determinado tempo. Aqui tem um exemplo de aplicação, né? Para os serviços da obra descrita na tabela a seguir, definir a duração e calcular a respectiva quantidade de recursos. Então, nós temos aqui uma tabela parecida com aquela que eu mostrei anteriormente, onde eu tenho aqui como atividades escavação, forma, armação e concreto. E eu tenho aqui as minhas equipes básicas, a quantidade de funcionários para cada uma dessas atividades. Então, por exemplo, para a escavação, a unidade é metro cúbico, a quantidade é 190, então eu vou precisar escavar 190 metros cúbicos. A minha equipe básica são 2 serventes, eu tenho o índice e eu tenho a jornada do dia, eu consigo calcular aí sim a minha produtividade e calcular a duração específica para cada uma dessas atividades. Então, ainda no nosso exemplo 3, para o serviço, por exemplo, de armação, né? Deixa eu só retornar aqui. Para o serviço de armação, ele está em quilograma. A quantidade que eu preciso armar são 6.000 quilos. A minha equipe básica é um armador e um ajudante. E o índice da minha equipe básica é 0,08 horas para cada quilo de armação. Então, para calcular isso, a gente está lá com a minha equipe básica de um armador e um ajudante, com um índice de 0,08 horas para cada quilo de armação, o que vai demandar lá, fazendo a conta, né, multiplicando ali a quantidade de quilos pelo meu índice, 480 horas da minha equipe básica, que faço lá 480 horas divididos por 8, que é a duração lá que eu tenho, a minha jornada de trabalho diária, eu chego lá em uma quantidade de 60 dias. Supondo que a execução da atividade seja lá em 12 dias, eu preciso que seja executada em 12 dias, eu vou precisar de uma equipe básica de pelo menos 5 armadores e 5 ajudantes, certo? Aqui a gente tem daí o exemplo 3 da aplicação, já com a quantidade correta ali de funcionários para executar na quantidade de dias que a gente precisa. Então, depois vocês podem dar uma olhada com mais calma nessa tabela aqui também. Aqui aí tem algumas possibilidades. Ou você tira da Sinap, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês vão lá, pegam a composição da Sinap e fazem o lançamento dela, né? Fazem o lançamento desse índice e ir chegando na produtividade da equipe e decifrando ali qual que é a equipe básica que você tem para cada uma das atividades. Ou você pode pegar, de repente, alguns dados da bibliografia. Aqui eu trago um banco de dados de produtividade do livro do Aldo, de 2019, que é uma das bibliografias que eu estou utilizando aqui para a disciplina, certo? Onde ele traz para nós aqui alguns serviços com o índice, já com a produtividade, já com a produção diária e com a equipe básica necessária. Eu percebi, já trabalhando com essa planilha aqui, que tem algumas discrepâncias em relação a ela com a Sinap. Então tem que tomar cuidado quando for utilizar, de repente, planilhas da bibliografia, porque eventualmente você pode ter alguma surpresa ou, de repente, alguma atividade com uma duração um pouquinho diferente. Então tem que dar uma conferida sempre quando for utilizar planilhas da bibliografia. Na apostila, vocês estão com essa planilha completa do livro, né, referenciada lá, inclusive, para vocês saberem como fazer. Mas aqui está só um pedacinho. Então, nós temos, por exemplo, limpeza do terreno. O índice é 1 hora por metro quadrado.
a produtividade é o inverso do índice, que como é 1, vai ficar 1 metro quadrado por hora também, com a produção de 8 metros quadrados por dia, que ficou faltando, mas seria uma equipe básica ali de um servente. Aí nós temos as demolições. Demolição é a mesma coisa. Por exemplo, demolição de alvenaria, 0,8 horas por metro quadrado, para você executar, né, 1 metro quadrado de demolição de alvenaria, você vai precisar de 0,8 horas. O índice aqui, a produtividade, na verdade, 1,25, porque é 1 divididos por 0,8, né? Sempre o inverso do índice é a produtividade. A produção por dia, 10 metros quadrados dia. E a tua equipe básica para essa demolição são 2 pedreiros e 5 serventes, certo? Então, depois lá na apostila vocês podem verificar, tem mostrando lá vários serviços. Só tem que atentar a isso que eu falei para vocês, que porventura pode estar com alguma diferença ali em relação à SINAP. Aí nós temos alguns conceitos importantes também, um deles é a de precedência. Então, após a elaboração da EAP e da gente encontrar o prazo de duração dessas atividades, a gente vai ter que trabalhar com a precedência dessas atividades. Ou seja, eu tenho algumas atividades que eu preciso que sejam executadas antes de outras, né? Porque existe uma sequência lógica. Por exemplo, eu não posso instalar a janela da minha obra sem que a alvenaria esteja pronta. Onde é que eu vou chumbar a janela? Ou eu não consigo instalar a cobertura da minha obra sem que a minha estrutura, a minha laje ou de repente a minha alvenaria esteja construída. Então tem uma sequência lógica e isso essa sequência a gente chama de rede de precedências, que é essa interligação das atividades. Na prática, as atividades do canteiro elas vão ser executadas seguindo uma sequência lógica, sempre com uma hierarquia, né? E aqui tem até um exemplo, né? Só é possível promover o chapisco de determinada parede N, né? De uma determinada parede após a execução dessa parede. Não tem como executar o chapisco antes dessa execução. Existe também algumas atividades que a gente pode executar concomitantemente ou com certa defasagem entre os seus inícios, né? Um exemplo ali é iniciar o chapisco das paredes de uma determinada edificação, mesmo que nem toda a alvenaria esteja pronta. Então, eu já posso iniciar o chapisco, mesmo que nem toda a alvenaria esteja completa. Imagina um prédio, por exemplo, eu vou ter que esperar fazer toda a alvenaria do prédio para começar a fazer o chapisco? Não, eu posso ir executando conforme a execução da minha alvenaria foi avançando. Quanto às precedências, eu tenho um conceito de predecessoras, que são aquelas cuja conclusão deve necessariamente ocorrer para que a atividade em questão possa começar. Então, a predecessora lá do meu chapisco é a minha alvenaria, certo? E imediatamente predecessora ali sendo o chapisco é aplicado imediatamente após a alvenaria, por exemplo. Então, tem alguns conceitos: predecessora, atividade imediatamente predecessora, né? Que existe essa sequência lógica. Existe também o conceito de sucessora, mas isso na bibliografia, mas na prática a gente trabalha muito mais com predecessora. Então, a predecessora lá do meu chapisco é a alvenaria, a predecessora do meu emboço é o meu chapisco. Então, são atividades predecessoras, mas eu poderia trabalhar com sucessora. Então, a sucessora da minha alvenaria seria o chapisco, né? E assim por diante. Eu tenho aqui o quadro de sequenciação que a gente pode fazer também. Um quadro exemplo, só para mostrar como que a gente poderia fazer essa organização da sequência lógica das atividades, onde eu tenho o código lá, por exemplo, das minhas atividades, tirei da SINAP o código, a atividade em si e qual a predecessora dessa atividade. Então, esse é um exemplo de quadro que a gente pode utilizar para fazer a montagem lá dessa nossa rede de precedências. Aí aqui nós temos, por exemplo, um quadro de sequenciação, né? Então, quadro de sequenciação, eu tenho algumas atividades, né? Aqui está o código da atividade, A, B, C, D, E, até o código H. As atividades em si, né? Locação de fundação, escavação de fundação, montagem de formas, obtenção de aço. E aqui eu tenho as predecessoras. Por exemplo, a atividade A está com um tracinho, porque ela seria a primeira atividade, ela não tem nenhuma predecessora, ela seria a primeira. A mesma coisa com a atividade D, obtenção do aço, ela não teria nenhuma predecessora. A mesma coisa com mobilização da betoneira, por exemplo, não teria nenhuma predecessora. Na sequência, a gente vai montando lá essa nossa rede de predecessoras. Por exemplo, aqui, escavação da fundação, qual que é a predecessora? É a locação da fundação. Só consigo escavar depois de estar locado. Montagem das formas, só consigo fazer depois da escavação.
e assim por diante vou montando a minha rede de predecessoras. Aqui tem um exemplo de sucessoras, que seria o contrário do que eu acabei de mostrar para vocês, mas lembrando sempre que a gente vai trabalhar com predecessoras, principalmente, não com sucessoras. Esse é inclusive, os softwares trabalham muito mais com predecessoras. Você pode até adequar o software, alterar lá a sequência dele, lógica, mas ele vai trabalhar com predecessoras. Aqui temos também alguns conceitos importantes. Definição de dependências. Então, a gente tem algumas dependências mandatórias ou de lógica rígida, hard logic, que são dependências ali que ocorrem quando uma determinada atividade só pode ser realizada quando outra obrigatoriamente tiver sido realizada anteriormente, certo? E nós temos as dependências preferencial, por exemplo, ou arbitrada, né, que seria uma soft logic. Esse tipo de dependência é quando você pode alterar a dependência entre uma atividade. Um exemplo que eu sempre uso é, por exemplo, o piso. Então, eu fiz lá a minha baldrame, posso construir, fabricar o piso e continuar construindo depois a alvenaria, fazer a laje, ou eu posso construir, fazer as baldrames, subir as alvenarias, deixar na terra lá a execução da minha obra, fazer a laje, depois de estar tudo pronto, fazer o piso interno. Então, essa seria uma dependência soft logic. E aí nós temos as dependências aqui, os tipos de dependência que a gente utiliza nos softwares. Então eu tenho lá dependências do tipo, aqui ele está como TI, né? E TI mais 5 dias, por exemplo. O que significa esse TI? Seria término início. Então essa dependência aqui seria, pensando aqui em barrinhas, como se fosse um cronograma mesmo, né? Aqui o comprimento da barrinha vai estar diretamente ligado à duração dela, né? Então eu tenho atividade A, atividade B. No tipo de ligação término-início, eu só vou poder fazer o início da minha atividade B após o término da minha atividade A. Por isso que ele chama-se dependência término-início. E eu posso fazer também essa ligação com uma certa defasagem, por exemplo, mais 5 dias, né? Término-início mais 5 dias. Um exemplo ali é o período de cura do concreto, de lajes e vigas, para se iniciar o levantamento das alvenarias. Então, por exemplo, aqui seria a concretagem mais 15 dias, mais 21 dias, depende lá de como você está trabalhando na sua obra, onde você vai ter lá o início do levantamento da alvenaria. Outro tipo de dependência seria o início-início. Então, a gente tem aqui dependências início-início de atividades que podem iniciar concomitantemente. Por exemplo, seria a montagem de formas e armaduras para concretagem. Eu posso ter também uma pequena defasagem, início-início mais alguns dias. Outro tipo de dependência seria término-término, né? Que é uma possibilidade também. E um exemplo seria ali na locação de equipamentos que finalizam junto com os serviços. Então, eu posso colocar que as atividades precisam finalizar juntas para eu entregar o equipamento, né? Para eu finalizar, de repente, o empréstimo daquele meu equipamento. E eu tenho o início-término, que seria uma sequência, né, mudando um pouquinho a lógica da ligação, né? Mas existe essa possibilidade também. Qual que é a forma que a gente mais usa? Início-término, né? Vou retornar aqui só, né? Então, a forma que a gente mais usa é o início-término. Até os softwares, o Project, o Navisworks, eles trabalham, o default desses softwares trabalha com término-início, na verdade, né? Então, termina uma atividade e inicia outra, certo? A gente vai ver na sequência um pouquinho mais sobre isso. E aqui tem só um resumo, né, sobre as dependências. Então, término-início, atividade A deve terminar para B iniciar. Início-início, A deve ter iniciado para que B possa iniciar. Término-término, A deve ter iniciado para que B possa terminar. E início-término, A deve ter iniciado para que B possa terminar também. Então, é só um resuminho aqui final, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido, entendido um pouquinho mais aí sobre durações e as dependências das atividades. Me despeço por aqui e até a próxima aula.